Boa tarde para você, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é João Vianney, eu sou um dos consultores da Roper e o meu papel aqui neste webinar de hoje é ser o anfitrião de três príncipes da gestão da educação brasileira. Porque três reis não existe, cada reino só tem um rei. Então são três príncipes que fazem uma regência trina na área da gestão universitária brasileira. E quem são os convidados especiais para hoje, que é véspera de sair o resultado do censo? Cosme Massi, nosso sócio consultor da Roper, e que vai explicar para você o que é, como é que funciona gestão interina, que é uma alavanca de recuperação e de projeção do ensino superior para instituições de ensino superior. Cosme, boa tarde, querido. Boa tarde, Vianney. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, Vianney, para conversar sobre esse tema tão importante de como a Roper pode ajudá-los na gestão compartilhada, né? Compartilhar ou interina, como você falou, ajudar a instituição a fazer a sua gestão de forma bastante profissional, com a ajuda de vários consultores da Roper nas suas diversas áreas. E como é que você se sente sendo, assim, um príncipe? Olha, Vianney, não sei, viu, cara? Vem cá, eu fiquei aqui até um pouco sem graça, né? Acho que eu tô com o cabelo mais para ser o bispo lá esse É, reino. tá certo. Eu, eu, Quem tá junto com o Cosme aqui também é o Caio Polizel, sócio consultor da Roper, e é especializado em governança. O Caio, com esse jeitinho macio dele, participa de conselhos universitários, ele é um conselheiro, é um aconselhador, trabalha com M&A, com compra e venda, e ele participa junto com o Cosme da gestão compartilhada da gestão interina, qual que é o nome que se dá. Caio, querido, boa tarde para você, bem-vindo. Prazer, Vianney. Prazer estar aqui novamente. Um prazer aí, obrigado pela presença de todos, meus colegas aqui, Cosme e Daniel. É muito legal, né? Trocar uma ideia, ver um grupo de pessoas interessadas nas temáticas que você aí brilhantemente toca o webinar semanal. Então, estou super contente de estar aqui novamente. E como é que é ser o príncipe da governança no Brasil? Pronto, olha lá o cara. De príncipe não temos nada, né, Cosme? Mas a gente tenta fazer o nosso papel aí. É melhor substituir por consultor, por mediador. A gente acaba trabalhando muito nesse processo de mediação, olhando para a governança, né? A gente acaba interagindo muito com os mantenedores. E são eles que mandam, né? São eles que fazem o dia a dia, a gente só está ali como facilitador desse processo. Ok, muito bacana. E quem também está com você hoje aqui, agora como consultor da Roper, é o nosso colega, o Daniel Quintana Sperbi. É Daniel Quintana Sperbi ou Daniel Sperbi Quintana? Daniel Quintana Sperbi. Daniel Quintana Sperbi, agora como consultor da Roper, fazendo parte do nosso time, que já fez um webinar show esse ano sobre inteligência artificial, e ele hoje estreia como consultor da Roper na área não só de inteligência artificial, mas de inovação tecnológica, gestão e inteligência artificial. Daniel, contei alguma mentira? É isso aí, tá certo. A gente trafega nessas áreas aí, Vianney. Uma honra muito grande aí estar presente com você, sob a sua condução, sempre com muita maestria nesse baita produto da Roper, né, que são esses webinars. É um grande serviço para a classe educacional toda, né, e ainda mais ao lado aí do Cosme, do Caio, então a honraria fica completa, né? Eu me sinto muito feliz, muito bem acolhido por vocês aí como colega agora, e muito honrado com esse momento e muito afim também de trazer essa discussão da gestão, da inteligência artificial, da inovação, dos frameworks de modelos acadêmicos, né? Sempre com essa transversalidade da inovação em todas as demais áreas do negócio aí. Então, é um prazer, Bacana. uma honra estar com vocês aí. E como é que você se sente agora como sendo assim um príncipe da inteligência artificial no Brasil? Então, eu tô mais para um aprendiz, né? Eu sou um aprendiz aí, um aprendiz de feiticeiro, né? Tá É, certo, bacana, bacana, mais bacana, nessa linha. bacana. Galera, para quem chegou agora, esse é um webinar que vai trabalhar gestão compartilhada ou gestão interina, governança e inovação tecnológica e inteligência artificial para suporte à gestão. Porque 2025 já começou, tá? Tá todo mundo já em planejamento, daqui a um mês começa a captação, tá todo mundo trabalhando com redução de custos. A hora é agora para você afiar, deixar a tua gestão soltando faísca. Então, eu queria pedir agora, em até um minuto, um spoiler do Cosme, do que ele vai dizer, depois um spoiler do Caio e depois um spoiler do Daniel. Caio, querido, te prepara.
Daniel, te prepara. Agora é com o Cosme. Cosme, em até um minuto, por que vale a pena as pessoas ficarem aqui para te ouvir? Muito bom, Vianney. Veja, a ideia de uma gestão compartilhada é a integração de vários especialistas da Roper nas suas diversas áreas, comercial, recursos humanos, EAD, acadêmico, regulatório, comandados aí por alguém que dentro da instituição faria a representação Roper, para que de forma integrada pudéssemos ajudar os mantenedores, sejam nas decisões estratégicas que eles tomariam com o apoio da Roper, seja na implementação das melhores práticas que todos os consultores trariam para a instituição. Então, diferentemente de uma consultoria isolada, em que ela às vezes contrata um marketing, um EAD, um regulatório, ela passa a ter um trabalho integrado de diversos especialistas da Roper, junto com um gestor presencial, que vai ajudar a instituição a implementar as melhores práticas nas mais diversas áreas para que ela possa, então, melhorar os seus resultados educacionais. Excelente, muito bacana. O Cosme passou para você uma visão totalizante, gestáltica, que você tem um processo de apoio totalizado em todas as dimensões para você fazer a recuperação, a projeção ou aceleração ou correção de rumo da sua IES. Caio, em até um minuto. Bom, Vianney, eu acho que assim, quem chegou até aqui, né, quando se interessou pelo tema gestão compartilhada, inteligência artificial, olhando a sustentabilidade de uma instituição, a pessoa chegou aqui no lugar certo se ela está pensando em cada vez mais profissionalizar a sua gestão, né? Se esse é o ponto-chave dela, se ele está pensando em integração de todas as áreas, melhoria dessa eficiência, aumento do desempenho com diversas soluções, não só da gestão compartilhada, mas também com a inteligência artificial. Se ele está querendo olhar para resultados e melhoria de indicadores e aumentar a efetividade do seu modelo de gestão, está no lugar certo, que a gente vai discutir essa temática aqui no dia de hoje. Perfeito. Daniel, querido, seu desafio agora, em até um minuto, por que vale a pena das 350 pessoas que se inscreveram virem para esse webinar e esperar a tua fala? Eu tenho dois objetivos específicos, assim, Vianney. O primeiro é trazer uma temática, uma sub-área da inteligência artificial que até agora não foi falada na área da educação. Ela está engatinhando na área corporativa, é um movimento muito sólido, ele vai chegar com certeza na área da educação, e o meu primeiro objetivo é trazer à tona, jogar a luz, né, acerca desse tema, essa sub-área da inteligência Qual é o artificial. nome? Chama-se múltiplos, são agentes de inteligência artificial. A gente está falando de ter equipes inteiras de agentes autônomos de IA trabalhando a nosso favor. Basicamente é isso, são os multiagentes de inteligência artificial. É um tema que, na área da educação, não se fala ainda nisso, como aplicar, né? Na área corporativa, o pessoal já está começando a se ensaiar de como montar esses times polivalentes. Basicamente é um exército de robôs que a gente pode ter à nossa disposição dentro da nossa gestão, né? E o segundo foco? E o segundo foco é a questão do portfólio de inovação que a gente está trazendo aí para dentro da Roper. São 6 produtos que a gente vai estar comunicando, trazendo, jogando luz também nesses produtos, todos centrados em inovação, com uma pegada forte de tecnologia, e a gente vai estar compartilhando em primeira mão aí quais são esses produtos e como que o portfólio da Roper fica a partir de agora aí com esse novo braço aí de tecnologia, de inteligência artificial e inovação. Muito bacana. Cosme, querido, Cosme está na estrada, o sinal dele pode cair, ele está no celular acampado ali, porque a rede dele caiu. Eu já vou pedir um sorrisozinho de vocês quatro para ficar guardado aqui, antes que o Cosme caia. 3, 2, 1. Aê! Bacana, está guardadinho aqui o sorriso de vocês. E agora eu vou mostrar aqui a agenda da Roper, a programação da Roper, para todo mundo ficar em dia com o que vai acontecer aqui nos webinários da Roper e tudo que está rolando de novidades para você aqui. Então, presta bem atenção aqui, eu vou compartilhar a minha tela e mostrar para você a nossa programação aqui. Em seguida, nossas falas começam pelo Cosme, pelo Caio, e depois nós vamos para a fala também com o Daniel Sperbi.
Os webinários da Roper só existem porque nós temos uma rede de empresas que nos apoiam e nos patrocinam. A princípio, é uma fintech que trabalha com o conceito de receita garantida no ensino superior, na educação básica, e suporte para a gestão administrativa e financeira completa. Não basta garantir o recebível, tem que garantir também a qualidade e a saúde da operação. Vai no QR Code aqui, que vai estar nos anexos, e fala com o Diogo Fonseca. Também no chat aqui apareceu o contato do Diogo Fonseca para você agendar 20 minutos com ele. Está no chat aqui. Agenda também com o Fábio Cesp, também está aqui no chat, 20 minutinhos sobre a Liceu. O que é a Liceu? A Liceu é a principal ferramenta de gestão universitária no Brasil. A Liceu coloca na palma da mão, no telefone do aluno, no telefone do professor, no telefone de quem trabalha, toda a operação, inscrição, distribuição, alocação de turma, alocação de professor, separação de aluno, PNAD, diploma digital, histórico digital, tudo isso dentro do Liceu, inclusive o financeiro. Fala com o Fábio Cesp, 20 minutinhos, ele vai explicar para você direitinho, e fala também com o Augusto. Quem que é o Augusto? O Augusto é o embaixador da CRM Educacional. O que é a CRM Educacional? É a principal ferramenta hoje de apoio ao marketing e vendas. A CRM Educacional tem duas ferramentas muito bacanas. O Wake Me On, trazer alunos para a educação básica, o Wake Me Pro, trazer alunos para o ensino superior. E tem o Guide Me, que é o guia de condução e permanência deste aluno. Então, fala com o Augusto, ele vai te explicar em 20 minutinhos como é que funciona a CRM Educacional. E fala também com o Marco Aurélio. Quem é o Marco Aurélio? Marco Aurélio é nosso parceiro dentro do Ficou Fácil. Ficou Fácil é a nova estrutura de financiamento estudantil no Brasil. O que é Ficou Fácil? Todo contrato é online, pode ter até 4 fiadores, é desburocratizado e você consegue trazer para a tua base de alunos aquele candidato que não tem as condições financeiras de pagar agora aquela mensalidade cheia, onde ele pode pagar parcial e integrar tudo isso depois. Então, agenda 20 minutinhos também aí com o Marco Aurélio, não ficou fácil, e com o Lucas você vai falar na D2L. O que é a D2L? A D2L é a principal ferramenta de learning do mundo. Ela acabou de ganhar um prêmio, tá? O melhor LMS de inovação no mundo inteiro, e não custa caro, pelo contrário, ela é muito econômica. Então, ela é uma empresa completa que faz a parceria para você avançar no cenário educacional. Então, é mais que um LMS, você vai conhecer uma equipe de trabalho na D2L para trabalhar com você, tá? O Brightspace é um LMS premiado no mundo inteiro e tem toda uma estrutura de orientação para você avançar no e-learning e no apoio online ao presencial. Então, agenda no Lucas aí também. Quarta-feira da semana que vem, o Caio está de volta com vocês aqui, trazendo o Leonardo Delosso, que é da PricewaterhouseCoopers, da PwC Brasil, especializado em práticas de M&A. Então, nós temos uma discussão no Brasil. Nós temos 15 grandes grupos educacionais que estão conversando. Vai ter fusão, vai ter venda, vai ter aquisição. O que impacta para o pequeno? O pequeno pode se associar, pode criar um novo grupo. Tudo isso vai ter a discussão na quarta-feira da semana que vem, às 3 da tarde, aqui no webinar, e você já está previamente convidado. Hoje, estreia conosco como consultor Daniel Quintana Sperbe, e ele tem uma mentoria executiva em inovação e uma linha de produtos para trabalhar com você, com tese de inovação, diferenciais competitivos, jornada do aluno, como produzir um site de alto impacto. Ele vai trazer uma inovação e uma competência aplicada de gestão e inteligência artificial para turbinar a sua instituição a partir de hoje, fazendo parte do nosso catálogo de consultores aqui, do nosso book de consultores, para despertar você para uma nova gestão universitária. E agora aqui, uma surpresa. Amanhã o MEC vai soltar o censo 2023, mas a Roper já tem a tendência de 2024 consolidada. A Roper faz um monitoramento em tempo real do mercado. Nós temos 38% da base de ingressantes no Brasil fazendo nossa amostra válida, cientificamente válida, e você já vai poder conhecer a tendência de 2024. Está no chat aqui também para você baixar o nosso Indicap. O Indicap Roper, você vai encontrar a distribuição trimestral de ingressantes, a performance, tendência, o que desce, o que sobe, está tudo aqui para você. E agora, Cosme Polese, Cosme Massi e Caio Polizel. Ia falando Cosme Polizel e Caio Massi. Né? Vocês dois agora estão na linha de fogo e vão responder as perguntas que vierem pelo QIA e as que o Daniel e eu fizermos aqui. O que é
para que serve? Que vantagens tem uma instituição de ensino em buscar uma gestão compartilhada? Cosme, começamos por você. Eu digo que a principal vantagem, e o Caio tocou num ponto, é a melhoria da profissionalização da instituição em todas as suas áreas. Isso é muito importante. Como eu falei, independentemente de consultorias isoladas em áreas específicas que a Roper presta com os seus consultores, nós entramos dentro da instituição em todas as áreas, do financeiro, o acadêmico, o regulatório, o marketing, o comercial, o EAD, e vamos com especialistas ajudar a instituição por meio de indicadores, das melhores práticas que a Roper coleciona com esses consultores ao longo do tempo, ajudar a instituição a fazer uma gestão absolutamente profissional, sem tomar o lugar de mantenedores ou da equipe que toma decisões da instituição. É uma forma de apoiar, de ajudar o mantenedor a fazer um processo de gestão profissional. Então, eu diria, a grande vantagem é, com esta visão integrada e, ao mesmo tempo, com indicadores e, ao mesmo tempo, com as melhores práticas, a gente tem alcançado, e nós já estamos vivendo essa experiência, nós temos às vezes, muitas vezes, pegado uma instituição que está com dificuldades financeiras, dificuldades acadêmicas, e estamos melhorando o desempenho da instituição em todas as suas áreas. Então, isso é que eu acho fundamental aí nesse processo de gestão, que é ajudar a instituição a ficar cada vez melhor enfrentando as dificuldades desse mercado educacional extremamente complexo. Então, eu diria, Vianney, que a principal vantagem é essa profissionalização com vista a resultados, a metas bem estabelecidas, sempre com a decisão última final dos mantenedores em qualquer proposta que a gestão deve executar, ok? Cosme, querido, eu sei que isso a gente já faz, a Roupa já faz esse trabalho, mas tem muita gente aqui que está pensando que é uma coisa nova, tá? E eu posso colocar um histórico meu de vida, né? Há 12 anos atrás, eu participei de um processo de recuperação de uma instituição de ensino, evidentemente que por uma questão de contrato eu não posso nominar aqui, mas na época em que nós começamos a trabalhar lá, um grande grupo de gestores, de consultores Roper, essa instituição tinha 9.000 alunos em regime, eram aproximadamente 7.000 no presencial e quase 2.000 na EAD, e dava prejuízo. Aí a Roper chegou e encurtou o catálogo, eliminou os cursos que tinham pouco aluno e muitos professores, eliminou cursos que não tinham uma boa representatividade, e depois de alguns anos, essa instituição tinha encolhido para 7.000 alunos e dava lucro, e conseguia pagar as dívidas anteriores. Depois dessa etapa de acomodação, a gente fez um novo ciclo de expansão na EAD, e essa instituição chegou a 13 ou 15 mil alunos, saudável, e depois foi vendida. Mas foi um trabalho de muitos anos. Você, com essa experiência que você traz mais recente, sem nomear a instituição, como é que você pode dar um exemplo dos últimos 5 anos, né, de como a Roper conseguiu, com essa gestão compartilhada, pegar uma instituição que estava balançando e deixar ela de pé? Muito bom, Vianney. Você lembrou casos aí, a Roper já está nesse trabalho de gestão compartilhada há mais de 10 anos. Você citou um exemplo, não podemos citar aqui nome de instituições que a gente pegou em crise e que a gente primeiro fez um saneamento, seja um saneamento do ponto de vista do processo administrativo, que muitas vezes estava mal colocado, gerando dificuldades até de executar implementações que deveriam ser feitas de melhores práticas, até realmente fazer um trabalho completo de tirar a instituição de uma situação de estar no vermelho, de estar com déficit operacional muito grande, e nós conseguimos fazer com que essa instituição ficasse no azul. Temos um exemplo, que a gente não cita nome, de uma instituição que a gente pegou com um déficit de 15 milhões anos, para citar um número, para não ficarmos tão abstrato, e a gente conseguiu, com 2 anos de trabalho, menos de 2 anos, fazer com que a instituição já começasse a operar no azul, e caminhando, então, para que nos anos seguintes ela pudesse ter um resultado financeiro. Mas não apenas resultado financeiro. Claro que eu sempre digo, do ponto de vista ético, fazer uma instituição ter resultado financeiro é um dever, uma obrigação. Nós temos que trabalhar para a sustentabilidade financeira, mas também trabalhar nos indicadores acadêmicos, de tal maneira a garantir qualidade acadêmica também. Então, para citar um exemplo aí que você pediu, é esse: a gente pegou instituições com déficit muito alto,
conseguimos com 1 ano e pouco, menos de 2 anos, estabilizar, fazer com que ela operasse aí no 0 a 0 e caminhando rapidamente para resultado financeiro. Então, isso é um trabalho de equipe, são muitos consultores integrados que conseguem fazer esse tipo de modificação em todos os processos da instituição, sejam processos administrativos, processos acadêmicos, portfólio, como você lembrou aí, né? As instituições têm curso deficitário, tinha dificuldade de fazer alteração, mudança de portfólio, criação de novos cursos, fechar alguns cursos que, de fato, não seriam capazes de ser recuperados. Então, é um trabalho que a gente fez em várias instituições. A Hope já conta aí com pelo menos meia dúzia de instituições que recentemente atuamos para ajudar a instituição nesse processo de melhoria permanente, que é o objetivo dela, ok? Caio, querido, você que está de azul, o Cosme falou, né, que a gente tem um repertório, a gente pega uma instituição quase sempre operando no vermelho, com conflitos na gestão, ou conflito societário, ou conflito familiar. E lá em Goiás tem um ditado muito antigo: quem cria o problema não sabe como resolver. Tá? Então, eu queria que você traduzisse, na perspectiva da governança, da mediação de conflitos societários ou conflitos familiares, como que a Roper atua nesse processo de gestão compartilhada ou gestão interina durante 1, 2, 3, 4, 5 anos, para que ela possa tirar o atrito gerado pelos conflitos societários ou familiares, dar um foco na limpeza da operação e, em seguida, um foco na expansão. Me ajuda. Muito bom, Vianney. Acho que essa pergunta ela é fundamental, porque a maioria das instituições que acabam nos procurando, elas chegaram num momento de conflito, né? Muitas vezes pode ser um conflito íntimo do mantenedor, que está pensando como é que eu evoluo, como é que eu cresço, como é que eu disputo um novo mercado, um mercado que antigamente era diferente de operar, né? Já já a gente vai ver os dados aí mais frequentes, mais recentes, né, do censo, mas era muito mais fácil, né, captar alunos, você não tinha uma disputa tão grande como que é nos dias de hoje, e muitas vezes a instituição chega para a gente e fala assim, olha, eu não sei operar esse novo modelo e não tem alguém na família pronto para isso. Esse é um tipo, né? Ou, às vezes, você tem 2, 3 pessoas, cada um achando que é a melhor forma de fazer, e não tem uma linha de raciocínio, uma profissionalização desenhada, elaborada. Com isso, a gente não está falando que a instituição não é profissional. Obviamente que ela é profissional, porque senão não tinha chegado até aqui como conseguiu, né? E a gente pega desde instituições de 10, 15 mil alunos a instituição de 1.000 alunos. E elas podem ter a mesma problemática, né? A problemática de discussões na gestão, falta de clareza de passos futuros e simplesmente não ter alguém preparado para dar o próximo passo nessa continuidade, nessa perennização da instituição. E o que a gente faz dentro de uma gestão compartilhada ou uma gestão interina? A gente acaba adentrando a instituição, montando, né, colocando muitas vezes um diretor ali para operar com a nossa tutela. A gente monta um conselho de administração, um conselho consultivo, onde os próprios mantenedores sentam ali e tomam as decisões. Muitas vezes, uma das primeiras perguntas, o Cosme vai me afirmar isso depois, provavelmente, mas muitas vezes a instituição fala, mas eu vou fazer uma gestão compartilhada, uma interina, eu vou perder a definição, vou perder o mando da minha instituição? Não, de jeito nenhum. Só que você vai começar a definir isso num fórum adequado. Você vai para dentro de um conselho, vai definir as linhas, as estratégias macro serão validadas com você, que é mantenedor, que é quem definiu tudo, que é quem criou essa instituição e que chegou até aqui, e o conselho vai, junto à gestão, fazer a operacionalização daquilo. Então, de fato, o mantenedor, ele perde a caneta do dia a dia. Por quê? Porque ele definiu no macro, ele não precisa ir no micro, que muitas vezes ele não quer mais fazer aquela gestão micro. E muitas vezes ele se livra de uma pressão indireta de amigos, familiares, servidores antigos, que ele fica muitas vezes constrangido de fazer a mudança. E aí, quando a Roper planilha a mudança, na verdade, você tem uma legitimação da proposta de intervenção que visa a melhoria completa da gestão, autenticada por uma auditoria, por uma consultoria externa. Exato, Vianney, porque Pode falar, Cosme. Só para complementar aí esse ponto que você colocou desse conselho, né, formado aí pelos mantenedores, cuja a participação da Roper é apenas de voz, ou seja, ela leva as propostas,
ela leva as melhores sugestões estratégicas e o mantenedor é que define. A Roper não tem poder de fazer a definição, ela tem o poder de dar os argumentos, de apresentar as propostas com fundamento científico, utilizando o seu conjunto de especialistas que vão fornecer os fundamentos para que a instituição decida. Um outro aspecto importante que o Caio começou a colocar é que toda a autonomia financeira é da mantenedora. A Roper não tem Deliberação é da mantenedora. A gente apresenta deliberação os e ela caminhos, busca custos e caminho. resultados. Mas mais que isso, quem assina, quem paga, quem assina o cheque, quem controla o dinheiro é a mantenedora. A Roper controla a operação administrativa, acadêmica, mas a mantenedora que define, é ela que tem a chave do cofre, que ela vai ser orientada pela Roper como usar da melhor forma possível esse cofre que é dela. Então, isso é importante porque o mantenedor às vezes fica preocupado, mas eu vou perder o controle financeiro, eu vou perder o controle de decisão da instituição. Não, não vai. É um trabalho de apoio, de ajuda para a operação, e sendo que a Excelente. mantenedora define as estratégias, ok? E cuida do Ok. financeiro, ok? Caio, completa a tua resposta, então, que agora o Daniel vai fazer uma pergunta para o Cosme e a mesma pergunta vai valer para você. Cosme completa o raciocínio e o Daniel vai fazer a intervenção. Legal. Só fazendo a composição final, quando a gente monta esse conselho, e aí às vezes eu, às vezes o Cosme, ou às vezes mais alguém compõe esse conselho, é muito bacana porque a gente começa a criar as diretrizes e os próximos passos dessa instituição e tem um Dream Team, né? Porque a Roper normalmente ela chega com o seu banco de consultores junto para aportar o conhecimento, a melhor expertise em cada uma das áreas. Então, quando a gente faz ali um diagnóstico inicial e identificou que existe um problema de marketing, a gente vai trazer para o time um consultor que é especialista naquilo e que vai gerar um resultado diferenciado. Por isso que, como o Cosme disse, a gente já pegou a instituição com 15 milhões de deficitária e em 2 anos, não mais do que isso, a gente começa a colocá-la no positivo. Por quê? Porque simplesmente a gente apertou aqueles parafusos que estavam soltos e que muitas vezes quem está dentro não consegue fazer isso. Não é de sacanagem, não é porque não é profissional, mas é porque está tão envolvido emocionalmente que precisa chegar alguém de fora e falar, olha, aperta isso, muda aqui, vamos. Às vezes a gente acaba tendo que perder 1 ou 2 pessoas para não perder o negócio como um todo. E isso faz parte do processo, né? Quem chega de fora consegue ter uma visão um pouco mais fria, né? Eu preciso gerar esse resultado porque você está me contratando, mas a gente vai discutir a forma de chegar nesse resultado conjuntamente. Então, só era esse Beleza. complemento aí. Daniel, querido, vai fazer uma pergunta para o Cosme e uma pergunta para o Caio. Agora, só explicando para vocês, o Daniel vai fazer a conferência dele agora aqui sobre inovação tecnológica, inteligência artificial e a mudança na gestão para poder enfrentar e vencer os desafios de 2025. Ainda não é a fala dele, ele vai agora só me ajudar aqui na mediação e fazer uma pergunta que vai valer para o Cosme e para o Caio. Maravilha. Então, assim, a minha pergunta é até no sentido de aproximar mais da realidade das pessoas que estão nos ouvindo também, né, dos dirigentes, que é o seguinte: quais são os sintomas, pela experiência das instituições que estão em fase de namoro aí, né, que estão procurando, que certamente são várias em processo de negociação, né, tanto daquelas que já são case, quais são os sintomas mais latentes que vocês veem ao longo desse histórico e dessas que estão em negociação, como que elas chegam? Existe um determinado padrão? É muito variável? Ou normalmente elas chegam com a questão financeira que está pegando, é a questão mais de gestão de pessoas, é a questão de portfólio, mercado? Vocês conseguiram identificar um padrão de quais são os sintomas mais latentes? Bom, Daniel, eu não sei a visão do Caio, mas como a gente já pegou instituições, desde a de confessionais, instituições que não são confessionais, instituição que tem um sócio, instituição que tem um grupo de sócios, não apenas. A gente já pegou de tudo, desde problema financeiro, de conflito entre os próprios sócios, de dificuldade de tocar, de fazer com que a instituição cresça. Ou seja, eu não identifico propriamente um padrão. É claro que o elemento financeiro é fundamental, a gente sabe disso.
Quer dizer, o financeiro é quando a água bate, começa a bater na boca, no nariz. Aí a gente sabe que esse é um ponto muito importante, porque a instituição, se ela não tiver sustentabilidade, ela vai ter que fechar, ou ser comprada, ou ser vendida. Bom, então, eu diria que não há bem um padrão, porque a gente já pegou vários tipos diferentes de instituições, como lembrou o Caio, desde pequena, média, maior, de grupos confessionais, de instituições que tem um dono só, ou que tem vários sócios. Então, mas eu diria que é realmente a necessidade de mudança, né, Caio? A necessidade de crescer, de se desenvolver, de ter um apoio de pessoas que dominam várias áreas e que pudessem ajudá-la. Eu não vi assim um padrão específico. Claro que talvez o mais forte seja o elemento financeiro, que sempre pesa muito mais. Eu vou É, repetir eu a adicio... pergunta aqui para o Caio. Caio, vou repetir a Vai pergunta lá. aqui. Ó. A pergunta é muito bacana. Quais são os sintomas mais recorrentes que indicam que uma IES precisa virar o jogo, precisa de um apoio para conseguir fazer essa virada de chave? Eu sigo na linha, muito na linha do que o Cosme trouxe, né? As principais dores, né? Quando a gente chega, muitas vezes ela vem de uma falha de profissionalização que levou a instituição numa problemática financeira muito intensa, né? E às vezes, mas não necessariamente só isso, porque às vezes ela simplesmente chegou nesse problema por uma falta de posicionamento estratégico bem definido. Ela perdeu o posicionamento, está errada no mercado e com um simples ajuste ela retoma esse posicionamento, reperspectiva cursos, melhora a qualidade, entra o financeiro, fica adequado. Então, está falhando na gestão. Mas, às vezes, não é porque, de novo, não é sacanagem, mas ele sabia fazer de um jeito, o mercado mudou, a realidade mudou e a pessoa está precisando reconfigurar, fazer de um modo diferente. Então, tudo isso é uma composição, não dá para a gente falar, não fizemos esse levantamento, a pergunta é muito boa, Daniel, mas nós não temos o levantamento, né, dessas principais dores, porque elas se interrelacionam, né? Um fator Sim. gerador, às vezes a dor da instituição, que a gente já teve isso, olha, eu não consigo lidar mais com esse meu sócio, eu preciso de uma operação diferente, eu preciso que vocês me ajudem. E muitas vezes a gente acabou, eu mesmo já recebi esse feedback, olha, Caio, desde que vocês entraram aqui, a gente consegue conversar numa mesa de reunião, porque até então era um não olhava na cara do outro, já teve farpas aqui, teve discussões gravíssimas, quase chegamos a vias de fato, e com uma gestão integrada, com um mínimo de governança, a gente conseguiu realinhar as expectativas. Então, pensar numa perenização, pensar numa continuidade, precisa fazer um retrocesso que muitas vezes, olha só, a falha no reinvestimento, às vezes o recurso está chegando, só que estão investindo da maneira inadequada, estão distribuindo aquilo que não era para distribuir, estão sucateando os cursos, e aí às vezes a gente entra demonstrando isso, ajustando, fazendo algo simples, entre aspas, que reperspectiva o modelo institucional. Então, é isso que eu agrego ali a resposta do Cosme. Antes de passar a palavra para o Daniel Sperber, eu vou fazer uma pergunta que chegou aqui do Daniel Antonucci e pedir para o Cosme poder fechar a parte então de gestão compartilhada e interina, e o Caio também. O Daniel Antonucci, que é o CEO da CRM Educacional, estava com a gente no FENESP, lá em São Paulo, fez um stand super bacana, fomos lá, batemos umas fotos lá, ele colocou as fotos na internet e botou a minha de costa. Pô, Daniel, eu tive que achar aquele cabelinho branco lá para saber que era eu que estava no stand ali com vocês. Mas o mundo dá volta, tá? Ele fez uma pergunta aqui para vocês aqui, se a gestão interina está disponível também para a educação básica ou só para o ensino superior. Muito boa questão. A gente também está trabalhando para disponibilizar para a gestão básica também. Estamos montando equipe para isso, mas depende do caso, viu, Vianney? O que que a gente normalmente faz? Fazemos primeiramente um diagnóstico quando surge uma proposta. A gente olha para a instituição, faz um pequeno diagnóstico do mercado em torno dela, um mercado que é próprio dela, para que a gente possa fazer alguma proposta. Então, a gente também tem essa possibilidade, mas, em geral, nessa possibilidade, a gente faz um estudo prévio para poder, então, fazer alguma proposta, ok? Ok, bacana. Caio, querido. Olha, na linha do que o Cosme trouxe, né? A gente já
desde diagnóstico, né? A Roper ela tem um portfólio muito grande para várias áreas, e assim como a gente replica muito do que faz na educação superior, replicamos na educação básica. Mas a quantidade de contratações, o faturamento, nem sempre ele era equivalente e acabávamos prestando muito mais serviços na educação superior, o que tem sofrido um movimento nos últimos tempos, né? A gente olha para a mensalidade da educação superior hoje, olha para as mensalidades praticadas na educação básica, isso está tendo uma virada e a gente está sendo mais acionado, né, para essas linhas da educação básica. Então, a gente tem preparado um time, tem áreas que a gente já tem 100%, tem áreas que a gente tem feito a composição mediante a demanda. Então, à medida que tiver interesse e necessidade, a gente tem time para montar e fazer essa atuação. A resposta é sim, e complementando, o Paulo Pressi, que é o nosso mago dos números, ele me informou hoje de manhã cedo que a receita anual do ensino superior privado no Brasil está na faixa de 65 bilhões de reais. E a receita anual da educação básica no Brasil está na faixa de 95 bilhões de reais. Sem contar que você tem 9 milhões e meio de alunos no ensino superior, dos quais mais de 7 milhões no ensino privado, e na educação básica, o ensino privado é minoria. 80% da educação básica no Brasil é pública. Então, nós temos aí, de fato, um mercado virtuoso na educação básica. Ok, galera, agora, para quem não sabe, aqui, direto do Vale do Silício, de Lajeado, no Rio Grande do Sul, Daniel Sperb está com a gente aqui. Daniel Quintana Sperb é uma conquista para todos nós da Roper, é uma pessoa de grande reconhecimento do mercado, grande trajetória universitária na gestão universitária, de inovação tecnológica, ajudou a montar parque de inovação, modernizar a gestão. Ele agora entra para o time de consultores da Roper, então nós vamos agora receber assim com muito carinho a primeira participação do Daniel como consultor Roper, e ele vai dar para você uma visão de como que a gestão universitária pode ganhar aceleração, como é que ela pode crescer com esses insumos e como é que ele chega com a Roper colocando um grupo de produtos em linha que pode ajudar a sua organização a dar um salto para 2025. Daniel Quintana Sperb, bem-vindo, querido, toca o terror aí. Obrigado, Vianney. Obrigado, Cosme, Caio, pela acolhida. Paulo, todos os colegas que estão com a gente aí, enfim, toda a empresa, Adriano, Luciana, então, enfim, todo mundo aí, né? Uma honra muito grande para mim fazer parte de um time que eu acompanho há tanto tempo. Também são 20 anos de educação superior aí, de gestão universitária, acompanhando desde dos primeiros passos também na empresa e sempre com um olhar de muita admiração. Então, fazer parte do time é um coroamento para minha carreira, é realmente um marco, é algo muito importante para mim, então fico muito feliz e muito honrado. Nesse sentido da nossa pauta, né, de trazer, eu coloquei um spoiler ali um pouco audacioso, né, como é que eu vou trazer alguma coisa que o pessoal ainda não está falando na gestão universitária. Eu dei uma boa pesquisada sobre isso e realmente eu não encontrei nenhum registro de alguém falando dessa importância, dessa temática, e a minha ideia é trazer isso aqui para vocês. Então, vou compartilhar a tela aqui e vamos seguir aqui o nosso trabalho. Só peço a confirmação aí do visual. Se vocês estão vendo a tela. Exatamente, poder dos frameworks na gestão universitária. Perfeito. Então aqui eu vou trazer uma fala bem objetiva aqui, né? Separei a minha fala em dois momentos. Eu vou apresentar o portfólio aqui que o Vianney comentou no início da apresentação, que a gente está colocando de pé na Roper agora na área de tecnologia e inovação. Mas eu vou trazer esse discurso aqui, essa metodologia dos frameworks, da importância desses frameworks na gestão universitária, justamente para tornar mais digerível, né, a forma como as pessoas podem praticar a inovação dentro dessa lógica de tecnologia, né? Como é que você injeta a tecnologia no seu modelo de gestão? Então, pensem nos frameworks de gestão universitária como uma estrutura metodológica, uma forma de trabalhar, uma forma de entender o negócio, e pensem que a gente tem um conjunto de fatores que são fatores essenciais para toda a gestão universitária. Claro que a classificação, a taxonomia, né, a forma como se organiza o ensino superior dentro das próprios organogramas das instituições, das estruturas de reitoria, de diretoria, do board diretivo, ela varia, mas ela não foge muito disso, né? Normalmente tem lá um responsável pela área administrativa ou operações, financeira, tem a área acadêmica, acadêmico-pedagógico, né?
Tem a área também mercadológica, obviamente, cada vez mais, né? Tinha muito preconceito, inclusive, com o surgimento, quando se falava em área comercial, instituição de ensino, muitos dirigentes torciam o nariz, né? Do tipo, pô, não, a educação não é uma mercadoria, e de fato não é, mas É um ela produto. necessita, é um produto, né? E Não ela é uma necessita. mercadoria, mas é um produto. Mas é um produto, perfeito, e necessita de profissionalização, como qualquer outro produto, né? Qualquer outra empresa. E, obviamente, tem uma dimensão também do que a gente chama de fatores estratégicos de inovação. O que que a gente preconiza, né? E o próprio portfólio da Roper hoje, ele mostra isso, né? Uma instituição que não considera a sua estrutura baseada, pelo menos, nesses 4 pilares, ela acaba, assim, deixando alguns gaps. Então, imaginem que dentro de cada pilar desse aqui, existe uma infinidade de operações, de subsistemas, de dores e de oportunidades também. Então, quando a gente fala dessas dores, desses pilares, o que que eu costumo ver ao longo da minha experiência, o que que eu tenho percebido? Existe uma imagem mental quase cinematográfica, né? De um imaginário, quando nós não temos dados, é tudo que a gente pode ter, é o imaginário, é a suposição, né? E nós temos a realidade. Então, sempre tem 2 fotografias. Uma que é o mais no achismo e uma fotografia que é a realidade. Então, a gente sempre tem essa discrepância entre elas. Quando a gente olha para esse imaginário, a gente costuma ver instituições de ensino que entendem que performam melhor no acadêmico. Outras performam não tão bem no mercadológico, na inovação. Elas têm uma imagem de que elas performam muito bem nos aspectos administrativos também. Quando a gente olha para a realidade, essa instituição que entende que performa super bem no acadêmico, por exemplo, não é incomum que ela tenha cursos com ENAD 2, com ENAD 3, que ela quase não tenha nenhum ENAD 4, quanto mais um ENAD 5. Então, aquele imaginário daquela performance acadêmica, ela não condiz com a realidade. A mesma coisa acontece no âmbito administrativo, no âmbito financeiro. A mesma coisa acontece na análise de mercado, no marketing digital, por exemplo, que é uma grande dor que existe. Sem falar no aspecto relacionado à inovação, novos modelos de negócio, novas receitas, receitas recorrentes, dinheiro novo, né? Inovação aplicada para gerar novos negócios. Então, a instituição não necessariamente tem um responsável para fazer isso. Normalmente, os dirigentes, pró-reitores, diretores ou coordenadores de inovação nas instituições de ensino, eles costumam estar atrelados normalmente a pró-reitorias, estruturas de pró-reitorias de pesquisa, desenvolvimento, extensão, né? E tá lá a palavrinha inovação, né? Não é uma vertical dedicada a inovar no negócio, no modelo de negócio. E aqui tem uma grande oportunidade oculta para se trabalhar. E aí, fechando o nosso framework, a gente tem a inteligência artificial como um todo, presente em todas essas dores, por isso que está aqui embaixo, simultâneo, está presente em todas as áreas. E na nossa discussão, que é o que eu prometi trazer aqui, que é esse tema pouco ou nada discutido ainda no ensino superior, é a questão dos multiagentes autônomos de inteligência artificial, que são capazes de abraçar todo esse modelo, todas essas dores, de maneira transversal, todas elas, e colocar à disposição da gestão universitária robôs trabalhando para resolver determinados conjuntos de problemas. E a Daniel, isso tudo, pode falar. eu sou um leigo no assunto. Traduz para mim o que seriam multiagentes autônomos de inteligência artificial trabalhando para uma instituição de ensino superior. Imagina você poder montar, Vianney, um time inteiro de marketing, tá? Tá, Pegar todo o teu time de marketing e agregar, duplicar ele. Então, tu pega lá, tu tá, tem um copywriter, tu tem um cara que escreve os teus textos, tu tem um tá, cara que é um designer que faz os criativos. Imagina tá. poder encostar em cada pessoa dessa do teu time, um robô hiper especializado, com todo o conhecimento disponível no seu treinamento, que é a internet inteira, né? À disposição com um protocolo de conduta. Quer dizer, esse cara vai fazer isso, isso e isso. Qual é a grande vantagem? Tá, mas Daniel, isso aí é o chat GPT. Não. Imagine colocar o chat GPT trabalhando como um copywriter para ti e colocar o Gemini do Google trabalhando como um criativo e você colocar eles conversando entre si e resolvendo problemas de forma autônoma.
Ou Isso não seja, você precisa montar uma arquitetura específica para que eles possam obedecer a um comando unificado. É mais do que pagar os US$ 20 por mês para o ChatGPT, é diferente. é diferente, exatamente. Até porque eles são autônomos. Você coloca o protocolo, você coloca o script de trabalho com o perfil de cada agente, com o objetivo de cada agente, e eles discutem entre si e te entregam essa proposição para resolver o determinado problema que eles nasceram para resolver. Ok, Basicamente é isso. pode O que a seguir, gente desculpa aí. Tá. Imagina, tranquilo, vamos lá. O que que a gente tem hoje para vocês entenderem um pouquinho, né? Existe uma plataforma chamada Crew AI, que ele, inclusive, começou já a trabalhar com essas marcas de peso que estão aí na tela, fazendo justamente essa venda dessas equipes, esses templates de times prontos. Ah, eu preciso de um time de marketing, eu preciso de um time de comercial. Então, essa tendência dos multi-agentes de inteligência artificial é o que está dando a silhueta do GPT-5, do Chat GPT-6, todas as novas versões dessas linguagens, desses modelos de linguagem, a evolução deles vai ser no caminho dos multiagentes, de trabalhar com várias IAs entre elas, debatendo entre elas e entregando uma determinada resposta de maneira autônoma e gerando 24 horas por dia. 24/7, isso aí, exatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia que está por trás aí dos agentes autônomos, né? Para vocês terem uma ideia, hoje, quem é que está trabalhando mais com a questão dentro desses agentes, desses multi-agentes autônomos? A maior parte deles buscando automação de operações, né? Então, todo mundo que está lá na Crew AI, que é de um brasileiro, inclusive, tá? Essa Crew AI aqui é uma empresa de um brasileiro. O João, ele é um cara, João Mendes, ele é um cara que montou essa empresa e teve como aporte, inclusive, o próprio irmão, que é o Jack Altman, o irmão do Sam Altman, que é o CEO, né, da OpenAI, dona do ChatGPT, é um dos investidores dessa empresa que vocês estão vendo aqui, que trabalha com esses multi-agentes autônomos, né? Então aqui tem a questão do suporte, alguns usando para educação, outros usando para marketing, outros usando para pesquisa, geração de códigos, né? E eles colocam uma categoria lá com outros que são diversas aplicações lá que somam um percentual até significativo ali da forma como eles estão trabalhando. Então, isso aqui é só Daniel, para dar isso uma. fica mais caro ou mais barato do que a operação, do que duplicar a operação atual? Isso aqui fica extremamente mais barato e mais eficiente, né? Porque você Tá. tem ali expertise técnica num nível avançado que muitas vezes você não tem dentro do teu time, alguém com conhecimento tão avançado, lembrando que a gente está falando aí de bases de dados que podem ser treinadas com base em documentos, em links, em vídeos. Então, realmente são super robôs à tua disposição trabalhando de maneira autônoma, né? Então você monta esses times e coloca esses times trabalhando com base num protocolo definido que você quer que eles façam, né? Ok. Seguindo, você tem, Basicamente, de- então, tá, você tem 10 minutos para concluir. perfeito. Então esse era o tema que eu tinha para trazer aqui. Fiquem de olho, né? Fiquem muito de olho nessa questão dos multiagentes autônomos. Tá, uma Isso, coisa é ficar obviamente, de olho, outra coisa é você já consegue orientar uma instituição para implementar isso? sim, a gente tem Ah, condições beleza, hoje, a perfeito, gente tem tá. condições hoje e vai passar a ter cada vez mais condições de estar criando esses robôs autônomos dentro das instituições com base nos objetivos, nas carências que elas têm, nos setores dela, e montando esses protocolos. Qual é a coisa mais importante que a gente tem para falar hoje? Tudo é muito novo, tudo é muito, em termos de inteligência artificial, as alucinações, né, que como são apelidadas, né, elas são sim uma constante. E o que que a gente precisa fazer? O mergulho. A gente não pode ficar com medo, com receio, a gente precisa dar os primeiros passos, a gente precisa montar um time, a gente precisa orientar as instituições de como fazer isso, começar com pequenos ensaios, pegar um setor, fazer um piloto, colocar alguns agentes autônomos trabalhando, o ganho de performance ele vai deixar certamente a instituição entusiasmada com as possibilidades, e isso vai muito além dos colaboradores utilizarem o chat GPT, porque pensem comigo, só nessa lógica dos colaboradores utilizarem o chat GPT ou outras ferramentas, já existe um ganho de performance absurdo. Imagine você ter diferentes linguagens
não só o chat, ter o Gemini, ter a Anthropic, ter outras soluções concorrentes do chat GPT, aliadas, trabalhando para você dentro do teu time, né? Basicamente é disso que a gente está falando, né? Excelente. Agora vende o teu peixe. Vamos ver se tu é bom mesmo nesse negócio. Vamos lá, então, né? Falando agora de inovação, né? A gente está trazendo, então, para dentro da Roper alguns produtos bem legais de inovação, tá? O primeiro deles aí é a tese de inovação. A gente está falando de de dar ignição da cultura de inovação dentro das instituições de ensino superior, tá? E também de educação básica, a gente não se restringe apenas ensino superior, né? E a gente tenta responder algumas perguntas aqui, tá? Quais são os territórios de inovação que a tua instituição ela deseja ocupar, né? Você já se fez essa pergunta? Quais são os principais desafios que a tua instituição tem e ela deseja solucionar agora? Quais são as vitórias obrigatórias em relação à inovação que a tua instituição quer perseguir? Né? O que tem que acontecer no âmbito da inovação para a tua instituição poder dizer, olha, isso aqui é uma vitória obrigatória, nós precisamos chegar nesse nível, nós Sem precisamos... isso, eu fico para trás. Exatamente, exatamente. Então, essa tese de inovação ela é um grande documento, uma forma de se trabalhar e de dar vazão para a comunidade também e comunicar perante a comunidade, com as startups, com as conexões, inovação aberta, enfim, como é que você consegue fazer isso? A pedra fundamental nós percebemos e identificamos isso aqui no âmbito da Roper, então, que não havia um produto no mercado capaz de ensinar a instituição a criar uma tese de inovação e colocá-la de pé, né? Então, estamos colocando esse produto aqui à disposição das instituições de ensino e também, né, até que é a pergunta mais provocativa de todas, até quando que a gente vai ver instituições se preocupando apenas em sobreviver, né? A gente é mais do que isso, o setor é mais do que isso. As instituições de ensino superior que o Brasil tem são capazes de mais do que isso, né? Mais do que se preocupar apenas em sobreviver. A gente tem que pensar em prosperar, né? Em crescer. Então, esse é o grande desafio que a inovação nos proporciona hoje. O segundo produto, ele é um produto de diferenciais competitivos, tá? Ele tem como ideia montar um portfólio de diferenciais competitivos dentro das instituições de ensino. Então, basicamente, o que a gente ainda vê são muitos gestores que acreditam que vender infraestrutura, atendimento humanizado, o coordenador presente, proximidade dos professores, professores doutores, professores atuantes no mercado, muitas instituições acreditam que isso é diferencial competitivo. Ainda hoje Ô, acreditem. O que que Daniel, a gente... querido, você pulou uma frase ali. Encontre seu oceano azul. Ainda existe oceano azul? Então, quando a gente fala de nicho, Vianney, a gente tem algumas instituições no Brasil que elas são, obviamente, hipernichadas e que elas encontraram seus oceanos azuis. A gente tem instituições também que são multicursos, multiáreas, que elas também estão bem posicionadas. Elas E elas também, podem ter um curso que é um oceano azul, um ou dois cursos que acabam exatamente, sendo um oceano azul. Entendi. exatamente, Tá. dentro do próprio portfólio. O grande problema Uhum. é que muitos gestores continuam ainda acreditando que essas características em vermelho, aqui em destaque, são diferenciais competitivos, mas não Mas são, né? todo mundo tem. Exatamente, porque no final do dia, todas comunicam a mesma coisa. Então, qual é a ideia por trás desse produto? É identificar os atributos exclusivos que somente a instituição tem e que são difíceis de copiar. Isso é diferencial competitivo. Atributos exclusivos que só você tem e que são difíceis de copiar. Encontrar isso não é um trabalho fácil, mas a instituição tem uma identidade. Muitas vezes ela não está comunicando direito essa identidade. Muitas vezes ela tem problema de análise de mercado, de portfólio, e muitas vezes ela até tem um portfólio acertado, mas ela não está comunicando direito os seus produtos. Ok. O terceiro produto aqui é a jornada do aluno, né? A gente está falando em criar uma experiência encantadora, né? Então, imagina a gente poder, por exemplo, identificar todos os pontos de fricção dos alunos ao longo da sua jornada inteira, desde a ativação até o pós-formatura, né? Até a jornada de egresso dele, inclusive. Quais são os principais pontos de frustração que eles têm? Os pontos de fricção. Isso foi mapeado? A instituição está mapeando isso? Como que ela mapeia? Onde é que ela controla isso? Como é que a instituição endereça a resolução de cada problema desses? Muitos problemas são graves. Como que ela endereça isso no seu board diretivo?
Quem que é o CPF responsável por resolver esses problemas dentro da instituição? E uma vez endereçados, quem é que audita se isso foi resolvido ou não foi resolvido? Né? Então, assim, janelas de curto, médio e longo prazo, por exemplo. E a gente também tem aqui a questão de monitorar tudo isso em um único dashboard. Quer dizer, poder ter essa jornada do aluno toda monitorada dentro de uma linha do tempo, de um dashboard, sabendo de todos aqueles gaps, aqueles pontos de fricção, quais estão sendo resolvidos, como e quando, né? Tudo isso monitorado dentro dessa jornada do aluno, né? Então, isso aqui é um produto realmente de que muito processo por trás e que te entrega para a instituição de ensino aí um BI, né? De monitoramento, onde todos esses gaps aí são monitorados, né? A gente tem ainda aqui dentro do portfólio de soluções o site de alto impacto. Então, a ideia aqui também é despertar o desejo pela instituição de ensino, pelos seus cursos, através da principal ferramenta que existe, né? Que é a forma dela comunicar o seu produto por meio do seu site. Então, assim, o site comunica todo o potencial da instituição. Quando o dirigente, os coordenadores de cursos, os professores, os alunos, eles olham para o site da instituição, ele desperta orgulho, né? Você manda esse link para as pessoas, olha, entra aqui, olha o meu curso, olha a forma como ele está vendendo, né? Ao navegar pelas sessões, os candidatos sentem vontade de fazer parte desse curso, sentem vontade de se matricular. Vocês estão vendo aqui no lado um exemplo de como fazer isso, que é uma das empresas que faz isso com mais maestria, que é a própria Apple, né? Onde ela tem aqui a marca mãe dela, mas ela também tem narrativas persuasivas que utilizam gatilhos mentais e ela organiza o portfólio de produtos dela em uma analogia como os cursos numa instituição de ensino, ela também organiza de maneira a despertar o desejo. É só vocês olharem a forma como ela organiza as informações. Então, normalmente, os sites das instituições de ensino, as páginas dos cursos, elas não vendem as transformações que os cursos proporcionam. Você acaba encontrando o mesmo tipo de comunicação em todas as instituições que concorrem umas com as outras. Elas não têm diferenciais e não comunicam o que de fato é o seu diferencial. Muitas vezes esses sites nem sequer são responsivos para navegar no telefone, no mobile, né? Ou seja, você gasta uma fortuna para chegar no seu prospect pelo Instagram, pelo YouTube, pelo TikTok. Quando ele vai no Linktree ou quando ele vai no site da instituição, tem uma quebra radical de linguagem, tem uma quebra radical de comunicação e não tem as entradas para que ele possa perseguir e prosperar e entrar em contato. Exatamente. Essa é a grande dor, né, Vianney? Então, assim, a gente também percebeu isso e estamos colocando à disposição aí do portfólio esse produto, que é um produto extremamente importante, né? E que é só a gente se perguntar, né? Perguntar, os dirigentes trazem isso, né? Eles olham para o site, é um dos maiores pontos de crítica que eles têm, inclusive, é o próprio site, né? Então, a gente está oferecendo um trabalho aí realmente de cunho muito, de muito diferencial competitivo, né? Os produtos de inovação. A gente tem ainda um produto de estratégia muito interessante também que a gente está trazendo, que ele traz uma abordagem baseada numa lógica, né, de a instituição ela não falha apenas por fazer algo errado. A instituição também falha por fazer bem as mesmas coisas durante tempo demais. Então, a gente também tem essa situação presente no ensino superior, né? A Nokia quebrou com essa frase é de um CEO, inclusive, da Nokia. Olha, nós não fizemos, né, nada de errado, mas de alguma forma nós perdemos, né? Porque ele não soube ler o mercado, da mesma forma que a Kodak não soube ler o mercado, da mesma forma que a BlackBerry não soube entender o que aconteceu em 2007, com Steve Jobs lançando o iPhone, né? Então, pensando nisso, nós montamos um produto de reposicionamento estratégico institucional e de cursos. Esse produto, ele parte da ideia de equacionar esse gap que há entre esses 4 fatores de gestão. Então, a ideia é poder trabalhar eles a pleno vapor, caneco cheio para todos eles. Entender as carências que existem no âmbito estratégico, mercadológico e chegar com esse produto de reposicionamento estratégico que é baseado nesses fatores. O que é um fator estratégico de inovação? É fazer dinheiro novo, é criar novos fluxos de receita, é explorar novos segmentos de clientes, criar novos produtos, novos serviços. O que são fatores acadêmicos?
é desenvolver um modelo acadêmico proprietário com diferenciais competitivos, com performance acadêmica, com resultados acadêmicos. O que são fatores mercadológicos? Não basta apenas compreender o mercado, embora muitas instituições nem sequer compreendem o mercado. A quantidade de matrículas na praça onde elas estão, enfim, nem sequer isso. Mas não basta isso. Também é preciso despertar o desejo com diferenciação. Por isso, a questão dos fatores mercadológicos. E os fatores administrativos? Ter uma gestão orientada a resultados. Trabalhar com OKR, trabalhar com KPI, né? Trabalhar com indicadores chaves de performance, com objetivos chaves de performance. Então, ter esses dashboards poderosos de indicadores e gerenciar os indicadores certos. Então, esse produto aqui é um produto que nasce, né, para conferir esse reposicionamento estratégico institucional sistêmico. E, por fim, o último produto aqui, não menos importante, é um produto de mentoria centrado no board diretivo da instituição. Então, a Roper chega dentro da instituição de ensino, ela trabalha com o board diretivo, com o reitor ou com o diretor e com seus pró-reitores ou coordenadores, e trabalha nesse âmbito de poder desenvolver esse despertar para essa nova gestão universitária, através de um diagnóstico poderoso, baseado em 10 tipos de inovação, que nós chamamos pilares de inovação. E quais são esses pilares? Nós temos diferentes tipos de inovação, que são essas tipologias, né? A gente pode inovar no modelo de negócio, a gente pode inovar na marca, a gente pode inovar no processo, e normalmente não tem essa leitura de quais são os nossos potenciais, os principais potenciais de uma instituição de ensino. Qual é o trabalho da Roper aqui? É poder equacionar, entender quais são os itens, quais são as manifestações de inovação mais importantes para aquela instituição e pegar através do seu board diretivo, desses 5 executivos, e através de um conjunto de encontros específicos que duram de até 3 horas, com duração de até 3 horas, a gente conseguir entender e fazer com que eles desenvolvam esse diagnóstico e desenvolvam produtos e serviços inovadores com base nesse framework. Então, aqui tem um framework de inovação e, basicamente, era esse o recado que eu tinha aí para os nossos Muito bacana. amigos. Eu queria pedir para o Cosme fazer uma pergunta para o Daniel, para o Caio fazer uma pergunta para o Daniel. Pergunta difícil, não quero pergunta de levantar a bola para cortar, não. Tá? Aqui não é seleção de vôlei. Levanta que eu corto. Não. Quero pergunta difícil, tá? Para o Daniel se rebolar para responder. Enquanto vocês pensam uma pergunta difícil, calma, eu vou compartilhar aqui a agenda da Roper e, em seguida, vocês vão fazer a pergunta para o Daniel. Como eu prometi para vocês, aqui está no chat para vocês alcançarem aí o link para você baixar a captação de alunos do Ensino Superior 2024, o Trend. Amanhã o MEC vai soltar o Censo 2023. A Roper já está em 2024 e vai te dizer qual que é o Trend 2024. Então, está aqui, você vai poder baixar agora, quando acabar o webinar, vai estar disponível o Trend 2024 do ensino superior, do Indicaps que a Roper está fazendo. A Roper fez uma pesquisa com 38% do mercado, é uma amostra significativa e que vai te mostrar para onde vai o mercado do ensino superior no presencial e na EAD. Você acabou de ver aqui o Daniel Quintana Spev mostrando os produtos dele, não preciso repetir aqui, você já acabou de ver ao vivo aqui. O Daniel passa a fazer parte agora da equipe da Roper, com mentoria, com produtos na área de estratégias, na área de inovação tecnológica e de gestão com inteligência artificial. Semana que vem, o Caio Polizel vai trazer aqui o Leonardo Dosso, que é um cara muito fera da PricewaterhouseCoopers, da PwC, que trabalha com fusões e aquisições, leitura de grandes cenários. O Brasil tem 15 megagrupos educacionais. Eles estão conversando, vai ter fusão, vai ter aquisição. E quem é pequeno, o que faz? Né? Como é que você vai sobreviver? Como é que você vai descobrir o seu diferencial competitivo? Tudo isso na quarta-feira da semana que vem, nós vamos trabalhar aqui. E essa bateria de webinars só é possível de acontecer porque tem o apoio de 5 grandes empresas. Uma delas é a D2L, que está no Brasil com o Brightspace, que é a melhor ferramenta de e-learning do mundo, premiado como a melhor ferramenta de e-learning do mundo, e não custa caro. Você vai entrar em contato, vai falar com o Lucas e ele vai te explicar. O contato dele está aqui no chat para você entender como é que funciona a D2L. E vai falar também com o Marco Aurélio
Ficou fácil, que é uma nova estratégia de financiamento estudantil no Brasil. Você vai conseguir trazer aquele aluno que não pode pagar a mensalidade cheia e você vai parcelar para ele a diferença com até 4 fiadores, tudo online, desburocratizado. Vai no chat aí, fala com o Marco Aurélio, e você pode falar no chat também com o Augusto, que é da equipe do Daniel Antonucci, que está conosco aqui participando. O Augusto é o embaixador da CRM Educacional, que vai te explicar em 20 minutos o que é o Wake Me On, captação para educação básica, o Wake Me Pro, captação para ensino superior, e o Guide Me, que é a manutenção desse aluno engajado. Eles estão em mais de 200 operações no Brasil e no mundo. Agenda aí agora no chat. Fala também com o Fábio Cesp no chat. O Fábio Cesp é vice-presidente da técnica e é o cara que é o diretor e responsável pelo Liceu, que é a principal ferramenta de gestão universitária no Brasil, e ele vai te explicar como que o Liceu é uma espinha dorsal que encaixa todos os teus legados e te faz avançar na palma da mão para todo mundo. E também fala com o Diogo Fonseca, que é da Princípio. A Princípio é uma fintech inovadora, receita garantida, mas com gestão financeira completa. Não é aquela antiga operação de garantia de recebíveis, não, aquilo está superado. Tá? É uma receita garantida com gestão financeira acoplada. É isso aí, então. E agora eu quero que o Cosme e o Caio façam cada um uma pergunta difícil para o Daniel Quintana Sperb. Daniel, eu que trabalhei, demorei aí uns 2 ou 3 meses para treinar uma inteligência artificial para me ajudar na análise de aprendizagem, criar o script. Primeiro, ensiná-la a fazer o que eu queria, depois construir script para que ela seguisse o padrão que eu queria que ela seguisse. Eu percebi que isso é bastante demorado e muito trabalhoso. A minha pergunta é bem simples. Se você pega uma área qualquer que você falou, escolhe qualquer área, dê um exemplo e diria para nós em quanto tempo você acha que você cria esse processo, esses robôs aí que poderiam aperfeiçoar, ajudar a instituição em algum processo. Escolhe um exemplo e só uma estimativa de quanto tempo você acha que conseguiria implementar, por exemplo, um robô desse em alguma área, em algum setor, pelo menos aí para a gente ter uma ideia do tempo disso, ok? Sim. Cosme, a tua pergunta é bem importante, assim, porque ela nos dá um perfil do quão isso é novo, do quão isso é recente, tá? Essa questão de você poder ir numa loja e comprar uma equipe inteira, por exemplo, comercial ou de marketing, e fazer esse treinamento através de um template, é algo que ainda hoje, enquanto a gente conversa aqui, a única empresa que está chegando perto disso é a Creo AI, é aquela empresa que eu citei, né? Que é inclusive de um brasileiro que tem um investimento da OpenAI. Quando eu digo de trazer essa discussão para o ensino superior, é a gente começar a mexer com isso. É no sentido das instituições terem esses times trabalhando nesse movimento. Hoje, a gente não tem uma solução capaz de contratar uma assinatura como o GPT, por exemplo, para ter acesso a esses robôs. Realmente, o processo ele é trabalhado na linha do que você falou. Fazer esses treinamentos específicos, utiliza ainda linguagens em Python, por exemplo, então a gente não tem um processo com uma interface amigável, ele é um pouco mais trabalhoso, demanda de expertise de tecnologia para fazer rodar, mas a grande mensagem é a seguinte: nos próximos meses, anos, a gente vai ver isso aí se materializando e quem correr, quem chegar primeiro, bebe água limpa. Então, realmente, Daniel, não escapa do que o Cosme perguntou. Em quanto tempo você consegue fazer um setup esse para uma IES que quiser fazer a contratação? entendi. A gente tem é um processo muito recente, né? É complicado a gente estar falando em tempo, assim. Eu não teria Estima, nem. estima, A estima gente, a até gente X meses. A gente Até. poderia. Não, a gente poderia estar falando em 30 dias para Ah, fazer, tá, tendo beleza. toda a documentação em mãos, por exemplo, fazer esse treinamento e disponibilizar, iniciar os testes, a gente certamente está falando aí em 30 dias, com certeza, de ter Então a um gente, ambiente de treinamento para fazer essa implementação. então a gente consegue entrar com uma operação redonda para 2025. Com Alguém chegar e certeza, com falar assim, não, eu certeza. quero fazer a mudança da minha operação, da minha central de atendimento, da minha central de captação, e eu quero entrar em operação assim que passar fevereiro, assim que passar janeiro, porque fevereiro é o pico da captação. É possível. Essa é a grande oportunidade que a gente tem em mãos, exatamente. Beleza, perfeito. Caio, querido, agora é a sua vez de colocar aí o Daniel na parede. Espreme o cara aí.
Muito bom. Daniel, parabéns aí pela sua fala. Bem bacana a gente ficar pensando, né? O que que dá para a gente usar desses recursos no nosso cotidiano já, né? Então, você falou de vários frameworks que são aplicáveis. Se eu tivesse lá numa instituição, em qualquer uma das que nós estamos operando, e te ligasse e falasse, Daniel, que framework está pronto aí que você poderia disponibilizar para a gente que pode gerar um resultado bem bacana para o mantenedor aqui? Que você iria me oferecer prioritariamente? Olha, assim, Caio, o que que eu te diria? Eu acho que a questão da tese de inovação, ela é um dos maiores, embora as instituições ainda não tenham noção disso, é um dos maiores gaps Uhum, que existem. Porque é justamente legal. na inovação que elas conseguem virar a chave para gerar novas receitas. Porque normalmente elas estão preocupadas em reduzir custo, e isso é o reflexo principal, e é natural. E poucas Sim, soluções, ou nenhuma, existe no mercado hoje, por isso que a gente está entrando com esse produto de tese de inovação, que sejam capazes de atuar na outra ponta, que é na geração de receita, de criar produto novo, de criar fluxos de receita, que é o que a gente chama de dinheiro novo em modelo de negócio, né? Então, assim, eu te diria que esse framework da tese de inovação, ela é rápida de ser feita, ela é efetiva, gera um resultado bem interessante e em curto prazo a instituição já começa a ver a máquina dela mudar, resultado. né, em termos de portfólio, né? Eu te diria certamente que a tese de inovação assim, é o produto mais transformador que a gente tem em mãos aí desses todos, porque tudo que demanda tecnologia ainda é muito incipiente, ainda muito é tentativa e erro. A IA, a própria IA do GPT alucina, né? Então, assim, não tem respostas precisas. Tem ainda uma tentativa e erro. Qual é o discurso que a gente está trazendo? Que as instituições não deixem de mergulhar por esses frameworks não estarem ainda comercializáveis. Ah, eu não posso ainda Uhum. entrar no site e contratar minha equipe de agentes. Legal, vamos começar a montar a própria equipe de agentes internamente Maravilha. na instituição. Ok, e para a gente poder encerrar aqui, tem uma pergunta para o Caio Cosme, depois tem uma pergunta também para o Daniel Sperber. Para o Caio e para o Cosme, o Kaminski perguntou para vocês aqui sobre a distribuição do mercado entre presencial e EAD. O ticket médio está caindo, está mudando tudo, o custo CSTs, os tecnólogos em algumas regiões funcionam, outras não funcionam. Cosme e Caio, no radar de vocês, para onde caminha o crescimento, não a estabilidade, o crescimento do ensino superior. Presencial, EAD, perfil de produto, 1 minuto para cada um de vocês dois. Eu acho que nós temos uma boa perspectiva no presencial, viu, Vianney? Principalmente com as dificuldades que está enfrentando o EAD. Claro, presencial eu acho que ainda vai ficar bem forte, principalmente se tiver muita qualidade, que esse é que a gente tem dito bastante. Instituição que trabalha com qualidade, o presencial, a gente está percebendo isso até nas gestões compartilhadas que a gente faz, o aumento e o interesse maior de procura no presencial, embora com as dificuldades que varia, é claro, de mercado para mercado, de lugar para lugar. Mas eu diria que tem que apostar fortemente no presencial com qualidade, com diferenciais, que o Daniel lembrou muito bem. Ser capaz de mostrar esses diferenciais no presencial, eu acho que é algo que ainda vai durar um bom tempo. Eu acredito que é o caminho mais adequado, pelo menos nos próximos anos. O Cosme deu uma resposta senoidal. O Cosme deu uma resposta que a vida se faz em ciclos, como diria o Goberido Couto e Silva, você tem sístoles e diástoles. Nós estamos saindo de uma grande diástole, de uma grande expansão da EAD. E o Cosme está dizendo que vem aí uma expansão, uma represencialidade em busca de qualidade. Não está em busca de horário fixo, não. Ela está em busca de qualidade. Então, vem uma represencialidade na educação. Caio, querido, como é que você responde o Kaminski, para onde o vento sopra? Bom, Vianney, vou na linha do que falamos desde o início aqui, né? A gente estava no esquenta e conversando sobre isso. A gente viu nos últimos anos o EAD tomar conta ali no número de matriculados e o presencial ter a queda. Eu concordo que a gente tem visto isso, né, no dia a dia, uma pequena retomada do presencial e uma equalização, um pequeno crescimento ainda do EAD. Mas eu vejo que essas duas retas vão ficar muito para e passo. Elas vão ficar ali, uma bem do lado da outra, com quase 50-50 desse alunado. E o ponto principal, né, é o diferencial, como disse o Daniel.
Porque se a gente olha para os cursos, os tecnólogos, tem gente que faz um tecnólogo e tem um diferencial muito grande, ele consegue manter ali com um diferencial de preço. Agora, se eu não colocar num tecnólogo algum diferencial, eu vou ter que competir pelo preço e não vai me faltar, não vai sobrar outra alternativa. Ok, muito bacana. Agora, Daniel Sperber, o Josué Viana Neto, ele colocou uma pergunta complexa, né? Na verdade, as IES têm um legado de dados, um legado, algumas delas com 80, 70, 50, 40 anos de dados acumulados. Como ler esses dados, como interpretar e como utilizar todo esse legado para o futuro? A gente tem dois caminhos aqui, Vianney. Um, já fazendo um merchan do nosso webinar que a gente teve de inteligência artificial, você vai lembrar que eu apresentei um framework de inteligência artificial, né? E lá tinha um dos passos que era justamente para responder a pergunta do Josué, que é a arquitetura de dados. Uma das coisas mais importantes que as instituições têm para fazer é o tema de casa. Se quer trabalhar com inteligência artificial, a primeira coisa que precisa ser feita é trabalhar e organizar a arquitetura de dados, colocar esses dados num único lugar, num único repositório, e isso certamente facilita e muito o momento de pegar e acoplar a inteligência artificial, porque a gente vai poder beber dessa fonte. Os multiagentes autônomos, que nós acabamos de falar, certamente são uma das estratégias mais efetivas para isso, porque você vai treinar esses agentes e dizer, beba desta fonte, destes documentos, e me diga as informações que eu preciso acerca deles, né? E esses agentes vão fazer isso sem interação humana, né? Gerando insights, leituras, padrões desses dados, inclusive. Então, eu diria que o começo, a pedra fundamental para responder essa pergunta é arquitetura de dados. Eu não lembro o nome do planeta onde se fabricavam os clones no Guerra nas Estrelas. Eu acho que era Coruscant. Não sei se era Coruscant ou se era Camino, de onde viam ali. Mas é bem disso que o Daniel está falando, tá? Nós podemos ter aí um agente, um exército de clones, tá, de inteligência artificial trabalhando a seu favor, a favor da sua instituição. Daniel levantou o dedo. Perfeito, Vianney. E só para a gente ter noção do que a gente está falando, né? Os testes que estão sendo feitos com multiagentes autônomos de inteligência artificial, eles já comprovaram a performance exponencial em comparação com o uso isolado das inteligências artificiais. Então, eles começaram a fazer, tanto no âmbito do MIT como no âmbito do Google, esses caras começaram a fazer testes levando problemas para o GPT resolver, para o Gemini da Google resolver, para o Cloud resolver, e depois eles levaram para uma arquitetura de multiagentes, onde tem esses robozinhos discutindo entre si e depois cuspindo uma resposta. A Ok. performance é exponencial. Então, assim, o multiagente é a tendência do futuro. Excelente, e eu pesquisei aqui, era no planeta Camino, eu não estava errado, onde se fabricavam os clones, não eram drones, os clones da Aliança, né? Não do Império não me interessa da Aliança dos Rebeldes. Ficamos por aqui, mais um sorrisozinho aí, vamos lá agora que o Cosme não caiu, 3, 2, 1, já, aê! Bacana, temos do começo e do final, e eu queria convidar você que ficou até agora para estar conosco na quarta-feira da semana que vem. O Caio vai trazer uma pessoa super fera da Pricewaterhouse e trabalhar sobre fusões, incorporações, para onde vai. Nós temos 15, 20 grandes grupos no Brasil que estão conversando, fusão, aquisição. E quem é pequeno, como é que fica, como é que sobrevive? O Daniel deu o caminho, encontre a sua identidade, faça a sua inovação. Você pode prosperar e se tornar um dos grandes grupos. Se você pegar dos 20 grandes grupos do Brasil, há 10 anos atrás, metade não estava no ranking. Tá? Então, é possível, sim, furar o bloqueio e subir para o grupo das principais consolidadoras do Brasil. Ficamos por aqui. Quarta-feira que vem a gente volta e eu vou abrir, então, aqui 30 segundos para o Daniel, Cosme e Caio para poder encerrar. Começando aqui pela ordem de falas. Cosme. Eu só tenho que agradecer, Vianney, e parabenizar aí a todos que nos assistiram até agora por estar junto conosco, as boas perguntas que foram feitas. Estamos aqui à disposição para ajudar e para responder outras questões que queiram mandar para a Roper sobre gestão compartilhada. Muito obrigado a atenção de todos. Caio, querido, trintinha aí.
Obrigado, Vianney. Obrigado aos colegas aqui, Cosme e Daniel, a todos que participaram aí com a gente, que contribuem semanalmente, né, com a riqueza das discussões que são feitas e que muitas vezes a gente escutando, a gente acaba implementando soluções no nosso cotidiano e que o resultado já começa a aparecer. Então é uma oportunidade ímpar, toda vez que eu participo, eu aprendo bastante aqui também. Quarta-feira que vem você está de volta. Daniel, trintinha para você. Quero agradecer também a interação das pessoas aí que fizeram perguntas bem legais. Entre nós também aí saíram perguntas bem legais. Agradeço os colegas aí, Cosme, Caio, Vianney, pela tua mediação. Então, mais uma vez, quero agradecer pela oportunidade de estar integrando o time aí e me colocando à disposição de todos os colegas que estiveram presentes com a gente e aqueles que vão assistir também lá depois no YouTube aí o nosso webinar. Fiquem à vontade para entrar em contato com a Roper e bater um bate-papo, um café virtual ou presencial aí, que vai ser um prazer. Aqui está chovendo, não tem pôr do sol, mas até o anoitecer nós vamos colocar esse webinar no ar para todo mundo poder acessar o replay. Ficamos por aqui. Beijo, abraço. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.